Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje eu vou terminar de falar sobre esse assunto que é o eu sou. E o único que disse isso na história da humanidade foi Cristo Jesus. Nenhum homem, nenhuma mulher disse isso a respeito de si mesmo. Só Cristo Jesus. Então, ele é realmente o eu sou. E isso é importante demais, porque ele mesmo disse um dia que iriam surgir pessoas dizendo: eu sou o Cristo. Como se aquela pessoa que é humana, que é mortal, que é carnal, pudesse se igualar ao Cristo. Só que não pode, porque o único que é o Cristo é o eu sou, é o Filho de Deus. Então, nós devemos acreditar apenas em Cristo Jesus. Ele é inigualável, ele é incomparável, ele é eterno, ele é glorificado, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. Então, é nele que nós devemos acreditar. Nós devemos confiar nas palavras que ele disse a respeito de si mesmo, quando disse várias vezes: eu sou, como eu já falei nos 2 vídeos anteriores, e vou terminar nesse, mostrando mais alguns textos em que o próprio Senhor Jesus disse: eu sou, a respeito de si mesmo. Para que você e eu, hoje no século XXI, possamos acreditar, confiar, ter essa convicção de que ele é o eu sou. Isso é um fato que está consumado. Então, ninguém mais pode ser enganado. Nem você, nem eu podemos ser enganados por ninguém. Mesmo que venham alguns dizendo: eu sou o Cristo. Como existem muitos hoje por aí no mundo, no século XXI, dizendo que é o Cristo. Estão todos enganados. Mas eu e você não podemos ficar enganados. Nós devemos acreditar no único e verdadeiro eu sou, que é Cristo Jesus. E mais ninguém. Ele é aquele que nos basta. Ele é suficiente para você e para mim, como o eu sou. Então, isso é importante demais, ter a essência do eu sou em nossas vidas, ter toda a plenitude dele em nossas vidas. Esse é um resultado bom. Acontece um resultado bom em nossas vidas quando temos o Senhor Jesus em nossas vidas. Então, eu espero estimular, encorajar, incentivar as pessoas a acreditarem nisso, porque essa é a verdade. E ele falou a respeito de si mesmo. Então, quem tem credibilidade é ele, vindo da parte de Deus. Ele foi o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E muitos viram a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, é isso que nós devemos acreditar. Porque ele veio ao mundo não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, é importante acreditar nisso. A humanidade hoje tem que crer nisso. Porque, infelizmente, a maioria da humanidade hoje está totalmente fora de Cristo Jesus. Eles não querem saber dele, ignoram, rejeitam, agem com indiferença, com incredulidade, porque foram tomados pelo espírito do anticristo, que já está aí atuando há muito tempo, levando as pessoas a não acreditarem no eu sou, que é Cristo Jesus. Então, foi muito importante falar sobre isso, para esclarecer as pessoas que vivem hoje no século XXI, porque a maioria das pessoas que vivem hoje no século XXI não conhecem Cristo Jesus como o eu sou. Mas é preciso falar sobre isso, para que as pessoas saibam, as pessoas possam entender, compreender essa verdade a respeito do Senhor Jesus,
que ele mesmo disse sobre si mesmo. Ninguém falou. Nenhuma pessoa falou. Jesus é o eu sou. Não, ele mesmo falou sobre si mesmo, para que aquilo que ele falou pudesse ser algo totalmente, algo totalmente, como posso dizer, que tenha credibilidade, porque ele falou da parte do Pai essas palavras. Então, isso é importante demais, porque ele foi credenciado pelo Pai, foi autorizado pelo Pai a dizer isso a respeito de si mesmo, para que hoje, no século XXI, as pessoas pudessem acreditar. E é isso que a humanidade precisa fazer, acreditar em Cristo Jesus, o eu sou. Então eu vou ler aqui mais alguns textos que falam sobre isso, de forma muito bem clara e simples. E o primeiro texto que eu vou ler aqui está no Evangelho segundo João. Está escrito assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, o Senhor Jesus disse, eu sou o bom pastor. Por que ele disse, eu sou o bom pastor? Porque ele sabia que existiam maus pastores, tanto naquela época como nos séculos seguintes, até hoje, século XXI, e possivelmente até o fim dos tempos, vão existir maus pastores, maus obreiros, maus apóstolos, maus bispos. Então, quando ele diz, eu sou o bom pastor, ele, de forma singular, quer nos fazer entender que só ele é o bom pastor, o perfeito pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas, é só ele, mais ninguém. Essa é a realidade que as pessoas precisam crer a respeito de Cristo Jesus, porque ele diz, eu sou o bom pastor, para que ninguém fique enganado ou se deixe enganar por outros pastores maus que existem por aí. Então, é necessário que a humanidade hoje creia em Cristo Jesus, que disse, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, nós devemos entender isso, porque existem muitos mercenários por aí que não são pastores, são falsos. Mas o Senhor Jesus é o bom pastor. Então, se ele é o bom pastor, nós devemos, a humanidade inteira pode se deixar conduzir por esse pastor, porque ele vai nos conduzir para o lugar certo. Então é isso que nós devemos entender. A humanidade precisa entender isso, compreender essa verdade incontestável que o próprio Senhor Jesus disse quando falou, eu sou o bom pastor. Então é isso que nós devemos entender. Então, eu vou ler aqui mais um texto também, que está aqui também no Evangelho segundo João. Está escrito assim, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Então, o Senhor Jesus aqui diz claramente, eu sou a videira verdadeira. Por quê? Existem videiras falsas. Ninguém pode acreditar em videiras falsas, porque se acreditar em videiras falsas, o resultado disso serão os piores possíveis. As consequências de se acreditar em videiras falsas que existem por aí só trazem mais consequências para as pessoas, principalmente a consequência de ser arrastado para a ruína e perdição. Mas quando o Senhor Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, ele está querendo dizer que ele é a videira verdadeira. Ele é o único em quem as pessoas podem se tornar o ramo dessa videira verdadeira. Porque quem é o agricultor dessa videira verdadeira? O Pai. Ele cuida dessa videira verdadeira e dos seus ramos, que são aqueles que creem em Cristo Jesus. Todo aquele de geração em geração que crê em Cristo Jesus é o ramo dessa videira, que é cuidada pelo agricultor, que é o Pai.
Então, é importante fazer parte dessa videira, para que ninguém possa, em tempo algum, enganar essa pessoa. Ninguém vai ter condições de enganar essa pessoa que é um ramo dessa videira. Então, o Senhor Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, para que assim hoje as pessoas possam crer nele verdadeiramente, saber que estão no ramo da videira verdadeira. Essa é a minha condição. E muitas pessoas hoje estão também vivendo como ramos dessa videira. Você também tem que fazer parte dessa videira verdadeira, para que assim a sua vida possa ser uma vida útil. Porque sem o Senhor Jesus, que é a videira verdadeira, ninguém pode fazer nada. Essa é a realidade, essa é a verdade. Então é preciso acreditar nisso, para que assim todos possam estar na videira verdadeira. A humanidade inteira tem que estar na videira verdadeira para sempre. E essa videira verdadeira é o Senhor Jesus, porque ele disse: eu sou a videira verdadeira. É hora de acreditar nisso, é hora de confiar, é hora de ter convicção e certeza de que o Senhor Jesus é a videira verdadeira. E quando isso acontecer na sua vida, você nunca mais vai precisar de coisa alguma. Essa é a realidade. Essa videira verdadeira vai te suprir as suas necessidades para sempre. É uma verdade. Então, eu vou ler aqui agora também mais 2 textos aqui onde o próprio Senhor Jesus fala sobre o ser o eu sou. Então está aqui no livro de Apocalipse de João. Está escrito assim: o Senhor Jesus falando disse: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, essas palavras do Senhor Jesus é para fazer as pessoas crerem nele, confiarem nele. Porque ele é o alfa e o ômega, que alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega é a última. Ele é o primeiro e o último. Ele é o primeiro e o último. Então, ele é o eu sou. O primeiro eu sou e o último. Não existe nenhum ser humano que possa dizer eu sou. Apenas o Senhor Jesus disse isso. E isso é algo eterno e para sempre. Então, é necessário acreditar nessas palavras. E ele é o princípio e o fim. Ele é o princípio da criação de Deus. E ele é o fim também. Então, essas são as palavras que o Senhor Jesus disse claramente, para que hoje as pessoas possam acreditar nisso. E ele também aqui diz mais alguma coisa a respeito disso. Ele diz: eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então aqui o Senhor Jesus fala claramente isso. Ele diz: eu sou a raiz e a geração de Davi. Ele veio da descendência de Davi. Então, ele é a brilhante estrela da manhã. Isso é o Senhor Jesus falando a respeito de si mesmo. Então, essas palavras são fiéis e verdadeiras, não são falsas. Existem muitos por aí que dizem coisas falsas a respeito de si mesmos, mas o Senhor Jesus diz algo verdadeiro a respeito de si mesmo. Porque ele diz: eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então, isso é algo importante para ser dito hoje. Porque a maioria das pessoas hoje, infelizmente, está na incredulidade, está com o coração duro, está na religiosidade, está no ateísmo, enfim, está sendo mais amigo dos prazeres
do que amigas de Deus, estão alheios à vida de Cristo Jesus e por essa razão não sabem que Ele é o eu sou, ignoram esse fato. E essa ignorância tem levado muitas pessoas para a ruína e perdição. É por isso que eu quis falar sobre esse assunto aqui, porque neste século XXI isso tem que ser esclarecido para as pessoas. As pessoas têm que ouvir isso e entender que Ele é o eu sou. Cristo Jesus é o eu sou sim. Ele disse isso várias vezes. Então eu já falei aqui a respeito do que o Senhor Jesus falou quando disse eu sou. Essa afirmação é verdadeira. As pessoas podem acreditar. Então, quando alguém acredita nisso, essa pessoa é tomada por uma certeza, por uma convicção inabalável que vai durar para sempre em seu coração. De forma que seu corpo, alma e espírito estão totalmente cheios dessa certeza, dessa convicção inabalável. Porque ele ouviu essas verdades ditas pelo próprio Senhor Jesus. E é nessas verdades que eles têm que se apegar com firmeza, para que nunca se desviem delas. Para que nunca se desviem delas. Porque isso é que lhes traz segurança, viva esperança, convicção e certeza. Porque estão baseando as suas vidas em Cristo Jesus, aquele que disse várias vezes, eu sou. Então, é isso que nós devemos entender. A humanidade hoje precisa entender isso de forma geral, para que assim tudo possa dar certo. Porque quando isso acontecer, quando as pessoas acreditarem que o Senhor Jesus é o eu sou, elas estarão totalmente alicerçadas e firmes nele para sempre. Então é isso que eu queria falar aqui a respeito disso, para que as pessoas hoje pudessem conhecer o eu sou, que é Cristo Jesus. Eu espero que todos possam crer em Cristo Jesus hoje, para que assim essa verdade seja estabelecida na vida de muitos, e muitos possam confiar e crer em Cristo Jesus, que é o eu sou. Porque Ele sim é incomparável, é inigualável. Ele é o Cristo Jesus glorificado, que está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Então, nós devemos entender isso hoje. A humanidade precisa entender isso hoje. Porque só dessa forma a humanidade irá conhecer de fato, de verdade, Cristo Jesus. E assim, por ter o conhecido, nunca será enganado por ninguém. Porque Cristo Jesus não dá falsa esperança para ninguém. Ele falou várias vezes para que possamos se acautelar daqueles que nos procuram enganar. Então, ele não engana ninguém, pelo contrário. Ele livra as pessoas de serem enganadas. Ele liberta as pessoas para que elas não caiam em escravidão de ninguém. Não tenham sobre si julgos de escravidão de ninguém. Ele fez essa obra maravilhosa que a humanidade precisa entender. Então, o que eu falei aqui nos 2 primeiros vídeos e nesse, a respeito de Cristo Jesus falando o eu sou, é para esclarecer essa questão, é para trazer esse conhecimento. Quem conhecer essa verdade que o Senhor Jesus falou sobre si mesmo, sobre o eu sou, será liberto. Nunca mais vai ser confundido, nunca mais vai ser enganado, em tempo algum. Então, isso é algo bom conscientizar as pessoas disso. Eu espero que as pessoas estejam conscientes disso agora, porque quando as pessoas têm essa conscientização a respeito de Cristo Jesus, dizer o eu sou, elas estão totalmente inteiradas sobre isso. E ninguém mais vai tirar esse conhecimento delas. Agora elas sabem, elas conhecem, pelo fato de o próprio Senhor Jesus ter dito, eu sou. Então, isso é importante demais. Na sua vida e na minha vida, isso tem que permanecer. Essa consciência, essa conscientização tem que permanecer, produzindo bons resultados em nossas vidas. E o melhor resultado que isso possa produzir em nossas vidas é o fato de crermos de forma incontestável em Cristo Jesus, o eu sou. Eu espero que essa mensagem possa edificar a vida de muitas pessoas,
porque essa é uma mensagem séria e importante que vem da parte do Senhor Jesus, o eu sou. Amém.